Eu sou o pastor João Barbosa e quero agradecer a Deus pela vida da Isadora e de toda a equipe. E eu estava aqui sentado e ouvindo vocês adorando, acompanhando a adoração. E eu tenho certeza que, se não todos, mas quase que todos, vieram aqui porque amam a Jesus. Vieram aqui porque tem Jesus como o Senhor das suas vidas. E a transformação que Jesus pode fazer na vida de alguém é inexplicável. É algo que pode ser analisado, pesquisado, mas inexplicável. Quando Jesus me encontrou, eu tinha 16 anos de idade, estava à beira do suicídio. Eu não tinha mais esperança de viver. Minha mãe estava no 3º casamento, que dava errado, um padrasto dentro de casa, e eu entendi que não valia a pena seguir a vida. E eu entrei em muitos templos, me levaram em muitos lugares, mas um dia, alguém, fumando um cigarro, me pediu para ouvir uma música, e eu parei para ouvir e não ouvi. Ele disse: presta atenção. E aí ele me apontou assim, descendo da casa que eu morava, 4 ou 5 quarteirão para baixo, tinha uma favela, uma comunidade, e de lá vinha um som. E aí ele me disse o seguinte: escuta. E eu parei para ouvir, e vi de longe aquela música. Ele disse: é isso aí que você precisa. Eu pensei que ele estava falando loucura, e eu disse: eu não estou entendendo. Ele disse: essa igreja tem a autoridade de Deus, você quer ir lá para conhecer? E nós descemos aquele morro, e quando eu cheguei dentro da comunidade, numa pequena favela, tinha uma igrejinha de madeira, simples, pequena, e eu disse: como pode ser isso? Ele disse: aí tem o que você precisa, Jesus. Você está procurando religião, mas quem pode mudar a sua vida é Jesus. E aí eu dei uma risada e disse: mas Jesus está aqui, é. Esse vem e vê. E eu entrei dentro daquele lugar, e aquele barraquinho estava tomado pela glória de Deus. Eu não entendi nada, mas eu senti um mover muito grande dentro de mim. Aquela noite houve um impacto de Deus na minha vida. Aquela noite o Senhor transformou a minha maneira de ver a vida. Eu voltei para casa pensando naquela igrejinha. Uma semana depois, eu levantei a minha mão como sinal de aceitação, recebendo a Cristo como meu Salvador. Foi como se tirasse 1000 quilos das minhas costas. Eu senti paz, eu senti esperança de viver. Eu tive um encontro com Ele. Eu entendi que Jesus estava vivo, e ali mudava a história de um menino que não tinha esperança de nada, mas que numa pequena igrejinha eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro que mudou a minha história, a história de tantas pessoas. Eu creio que cada um de vocês tem um testemunho. Eu não sei se vocês conhecem o testemunho da Isadora, mas é muito bonito. Se você quiser buscar na internet, qual é o seu testemunho? Qual é a sua história? Porque tem muita gente seguindo a Jesus. Tem muita gente seguindo o mundo gospel. Tem muita gente que gosta da música gospel. Mas ser crente, ter Jesus, é muito mais do que um gosto musical. É muito mais do que uma modinha. Ter Jesus na vida é sentir a sua presença e a certeza absoluta que Ele vive dentro de mim. E Ele te trouxe aqui hoje. Aleluia, Ele te trouxe aqui hoje. Hoje você tem um encontro com Jesus, que vai mudar não só a sua história, mas a história de pessoas que estiverem perto de você. Eu vou repetir: o encontro de hoje é para mudar não só a sua história, mas histórias de pessoas que estiverem perto de você. Você vai influenciar vidas. Aleluia, aleluia. Levante a mão lá em cima, como um verdadeiro adorador que glorifica aquele que vive e reina. Ele, Jesus, está procurando os verdadeiros adoradores. Jesus está procurando aqueles que querem um compromisso sério com Ele.
Eu vou pedir para o meu púlpito trazer a minha Bíblia aqui. Traz aqui meu púlpito. Eu não sei, num evento como esse, pouca gente traz Bíblia. Mas eu vou ler aqui Juízes, capítulo 6. E eu vou ser muito rápido, que eu quero ouvir a Isadora dando lugar aqui. Juízes 6 e 11. Se você tem celular que estava filmando até agora, que tal ir lá na sua Bíblia? Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Diga comigo, sentou embaixo do carvalho, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e não nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Eu quero que você olhe bem para mim e preste bem atenção. É certo que eu não vou estar aqui contando história dos judeus ou uma história que você ouviu na escola dominical. Mas eu quero fazer uso desse texto para te falar sobre algo que está acontecendo com alguns de vocês que estão aqui. E quem sabe esse texto possa se tornar vivo para você nessa noite. E nesse seminário, você possa lembrar dele como eu lembrei do dia que eu aceitei Jesus. Pelos meus cabelos brancos, você já percebeu que eu passei dos 30. Se eu aceitei Jesus com 16, já tem alguns anos que eu estou na igreja. 37 para ser exato. 53 num corpinho de 65, mas cheio de energia. No texto sagrado tem uma coisa aqui, e eu quero compartilhar com vocês, que me chama muita atenção. Diz o verso 11, que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e ficou observando Gideão, seu filho, o filho de uma família humilde e simples, que estava malhando o trigo. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Ele estava fazendo um trabalho para tentar ter o pão de cada dia, lutando com a vida, Gideão. E o anjo chegou e sentou e ficou observando. Diga comigo, sentou e ficou observando. Eu não sei se você entende o mundo espiritual, mas tem coisa que a gente está fazendo e tem alguém observando tão de perto e a gente não está vendo. Gideão não tinha noção que aquele seu ato ia transformar a história de milhões de pessoas. Gideão não tinha noção que aquilo que estava acontecendo ali era para mudar vidas. Mas o versículo de número 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo se manifestou, o anjo se mostrou. De repente, Gideão vê o anjo. Isso me impressiona, me impacta. Agora, na experiência dele, Gideão, quando vê aquele anjo que fala: eu sou contigo, o Senhor é contigo, ele diz: se o Senhor é conosco, o que é feito das suas promessas? O que aconteceu de tudo que o Senhor disse? Cadê aquilo que meus pais contaram que acontecia? E naturalmente vocês conhecem o desfecho. Quando o anjo diz para ele, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. E eu gosto muito da tradução, que é a que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é aquela tradução assim: vai na força que você tem e livrará Israel. Gideão não entende, porque na verdade ele não compreende o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele encara o anjo e diz: não é verdade. O anjo diz: o Senhor é contigo. Ele diz: eu? E o anjo usa uma expressão que vai mudar a sua história se você entender isso. Vai com a força que você tem e você vai livrar Israel. Isso talvez seja a palavra mais poderosa que você vai ouvir nos últimos dias.
O Senhor Deus não precisa da força de ninguém. Se Ele quer usar você, Ele vai usar com a sua capacidade. É com o que você tem que Deus vai fazer coisas grandes. Nós estamos vivendo numa sociedade que está tentando imitar um ao outro. Estamos tentando parecer com alguém. Mas o Senhor está dizendo a Gideão: é com a força que você tem que você vai libertar Israel. Escuta-me, você tem muito mais valor do que você imagina. E muitas vezes nem você entende a capacidade que há dentro de você. Mas há um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos e que sabe quem somos. Aleluia, Ele, Deus, conhece você. E Ele sabe o que pode fazer através de você e pode fazer por você. Aleluia. Curve a cabeça e feche os olhos por um momento. Nós estamos numa reunião de oração. Nós estamos numa reunião onde Deus está sendo glorificado através dos louvores da Isadora. Feche os seus olhos e ouça a voz do Senhor que ecoa neste lugar. É com a força que você tem, é com a capacidade que você tem, é com aquilo que você é, que Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida. Aleluia. Eu estava pensando comigo e comecei a chorar, porque na verdade Gideão não acredita. Gideão é a figura da maioria de nós. Ele diz: quem sou eu? Eu sou o menor na casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor. A minha tribo é a mais pobre que existe em Israel. Mas o que Jesus está me dizendo hoje aqui é que não importa quem é a tua família, não importa quem você é agora, o que importa é se Ele tem plano, se Ele tem projeto, se Ele tem alguma coisa para fazer através de você. Porque se Ele tem para fazer alguma coisa, Ele vai usar você com a força que você tem. Aleluia. Eu quero que quem puder aqui levantar a mão direita para os céus. Haverá um mover do Espírito de Deus no mais íntimo do teu coração. E ainda que muita gente te despreze, ainda que muita gente não compreenda quem você é, o Espírito de Deus vem ao teu encontro para falar contigo nesta noite. Eu te conheço, eu te conheço. Eu estou sentindo o mover do Espírito de Deus. Este lugar será tomado pela glória de Deus, e a tua vida será tomada pela presença do Espírito Santo de Deus. Olhe para mim. Ei, escuta-me. Eu tive vergonha por muitos anos do jeito que eu falava. Eu tive vergonha por muitos anos da maneira que eu me vestia. Eu muitas vezes senti vergonha de quem eu era. Mas um dia eu compreendi que se Deus precisasse alguém melhor do que eu, tinha muita gente melhor do que eu para Ele usar. Mas Ele me mostra também que lá na tribo de Israel tinha muita gente melhor do que Gideão. Mas o Senhor escolheu a Gideão, e Ele disse: é você que eu vou usar, e é com a força que você tem que você vai livrar Israel. Ei, escuta-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o primeiro evangélico numa família de católicos. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser desprezado. Mas eu descobri que Deus não escolhe os heróis. Deus escolhe aqueles que Ele vai fazer se tornar herói. Deus não está precisando de gente tão capaz. O Senhor Deus está precisando de pessoas que têm humildade para entender: eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Mas se tu queres me usar, eis-me aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando aquele anjo olha para Gideão, certamente tinha gente mais capaz do que ele. Mas Deus escolheu foi Isadora. Não é pela cidade que ela mora, não é pela capacidade vocal, mas é uma eleição. É quando Deus lá de cima diz: vou usar. Muita gente pode não entender, aleluia. Mas eu quero que você não duvide de você. Porque é o que eu aprendo aqui, Isadora.
É que Gideão me mostra que eu preciso ter a fé em 3 dimensões. A sua fé tem que ser em 3 dimensões. Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em si. E você precisa acreditar na tua família. Jesus te plantou lá. Você poderia ter nascido na Avenida Paulista ou na Quinta Avenida em Nova York, mas foi lá que Deus te plantou. E é lá que você vai fazer a diferença.